Olá, família Jet, sejam bem-vindos ao JetCast. E quem é o nosso convidado hoje, Nivaldo? Apresente por gentileza. Denner, estamos aqui com o nosso queridão pastor Daniel Torres. Pastorzão. Tamo junto. 15 anos, pastor, de pastoreio aqui, da Igreja Batista Getsemane, Jet Church Chapecó. 15 anos, né? Vendo a misericórdia, a boa vontade do Senhor, o favor dele, nos abençoando aqui. Muitas pessoas chegaram, foram crescendo, virei avô nessa trajetória. Meu filho se tornou pastor, muitos jovens tornaram-se pastores da igreja. 15 anos, né? 21 anos de Chapecó e 15 como pastor da igreja. Pastor natural de... Eu sou natural da grande cidade, a metrópole de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mas apenas nasci lá. Eu, bem dizer, estudei, me formei na cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Porém, como já estou há 21 anos aqui, em Chapecó, já virei chapecoense, né? Na verdade. Torce pra Chape e tudo mais. Estou torcendo pra Chape, né? São Paulo, que é um time que não faz mal a ninguém, um time cristão, né? São Paulo. E a Chapecoense, né? Estamos juntos aí. Pastor, primeiramente, seja bem-vindo, então. A gente quer conhecer um pouco aí de como foi essa trajetória, esse começo como pastor. A gente soube uma história até um pouco inusitada, né? Que houve uma certa resistência sua e também da sua família no começo, quando houve o primeiro chamado. Como que foi essa aceitação? E, bom, fala um pouco dos frutos que tem colhido aí desde então. Isso é verdade, né? Mas essa história não é de agora, não é de hoje, né? Você pode ver até em textos bíblicos, né? A dificuldade que as pessoas que tiveram uma chamada enfrentaram consigo mesmo, com a sua parentela, e foi assim, não foi diferente. Claro, as pessoas que estão dentro de casa, especialmente a minha esposa, é a pessoa que melhor me conhece. Então, ela falou, você, né? E eu realmente, a pergunta, o questionamento dela está totalmente correto, não tem a menor condição. Mas isso é a prova muito clara que Deus, ele não está muitas vezes escolhendo o melhor não, mas o disponível, a pessoa que está ali. Eu acredito que o meu zelo, o meu interesse pelas coisas da igreja, que era pequenina, mas eu tinha interesse, cuidava, né? Estava interessado. E me envolvia nas coisas da igreja. Eu acho que isso aí atraiu a atenção de Deus nessa questão da sucessão, porque o pastor Abel, que é um grande pastor, um mestre no ensino, na pregação da palavra, se você deixar, o pastor Abel prega 2 horas, fácil, né? Muito conteúdo, muito conhecimento. Grandes pregações, né? Grandes pregações, sentidos, né? Por todo sentido. E eu, muito próximo a ele, ele recebeu uma convocação, uma chamada, um convite para ir embora, São José dos Campos, assumir outras igrejas lá. Ficou em silêncio orando a Deus para a confirmação, ele e a sua esposa, a pastora Márcia. E do dia para a noite, Nivaldo, eu fui, isso caiu. Então houve uma resistência, o primeiro choque, mas na verdade é o fato de eu não teria condição pelo meu temperamento, pela a minha forma de agir, de falar, enfim, por aí vai. E aí ficou essa discussão no ar. Como eu tenho um perfil de enfrentamento no sentido de guerrear por algo, né? Sempre foi assim, desde a época que eu comecei a me preparar para os concursos públicos, tal, sempre, né, pensava em estudar, sempre foi uma coisa batalhada, enfrentada. Eu enfrentei um posicionamento contrário que vinha da minha esposa e até no meu íntimo, mas eu me pus a falar assim, eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu vou. E aí, meu amigo, tomou uma decisão firme. Tomei uma decisão, um posicionamento, condições nenhuma. Então o posicionamento sempre é muito válido, né? Olha, isso honrou a Deus. E isso sempre foi algo que me chamou sempre muita atenção na sua pessoa, pastor, porque sempre que eu ouvia falar era sobre isso. Assentei firme no meu coração a decisão sobre a igreja e sobre Cristo. E eu sempre lhe ouvi falando isso. Sempre. Isso já veio, Nivaldo, desde da minha infância. Eu fui criado num lar dito matriarcal, né? A minha mãe muito firme. Então a minha mãe é aquela assembleana, raiz, coquinho, saião, aquela coisa toda que você bem sabe, né?
E hoje ela não está mais na Assembleia de Deus, mas eu cresci nesse contexto, né, de muita firmeza. Da época que se você não fosse no culto, você levava um puxão de orelha e apanhava, porque tinha que ir, entendeu? Bons tempos. Eu acho que foi bom porque aqui cá estou, né? Agora, os exageros também há. Esses exageros eu empreendi até mesmo no meu próprio filho Lucas. Mas está aí o fruto, está aí ele trabalhando, produzindo, pregando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, bons acertos, houve erro, mas bons acertos também. Então, o posicionamento. E esse posicionamento fez chegar até aqui, né? De tentar fazer. Hoje nós estamos, as pessoas podem olhar, né, que a gente está numa igreja que isso aqui, tudo que vocês estão vendo é um milagre de Deus, é a boa vontade de Deus. Mas a igreja ela tem uma história, porque é uma história. Essa igreja ela não simplesmente foi aberta. Ela foi uma igreja que nasceu, né? Eu cheguei nessa igreja, ela funcionava numa garagem. Era o pastor Abel pregando, pregava muito. Pequena, 10, 15 pessoas. E foi crescendo, foi acrescentando. Quando o pastor Abel foi embora, eu falei assim, agora eu vou assumir. Ele noticiou isso, eu falei, a igreja já não era grande, devia ter aí umas 80 pessoas, sei lá. Eu falei, agora metade vai sair junto, vai embora. Mas não saíram, ficaram. Tem pessoas que da época estão conosco aqui, né? Tem algumas famílias que estão conosco. E Deus foi acrescentando, Nivaldo. Justamente esse ponto, pastor. Hoje nós estamos aqui no novo templo, né? Algo recente, algo que nós vimos a mão do Senhor, né? Sobre esse novo templo. Mas tudo começou aí, né, pastor? Esse pequeno começo. Há um texto relatado na palavra do Senhor, porque a gente não ignorar o tempo das pequenas coisas, né? Lembrar-nos de onde nós saímos e sermos gratos ao Senhor, não murmurarmos, não reclamarmos, né? E eu quero engrandecer sempre o nome do Senhor Jesus e a minha mensagem, que é uma mensagem básica, é uma pregação simples, porém profunda, porque eu sempre estou ali glorificando e exaltando o nome do meu Senhor Jesus Cristo, que é misericordioso e a mão dele estendeu, né? Foi estendida, ele resolveu estender as mãos dele para nos abençoar, para que nós possamos fazer. E grandes enfrentamentos ainda, viu, gente? Nós temos grandes responsabilidades financeiras e sonhos e projetos que também demandam questões financeiras, né? E até aqui o Senhor tem, de alguma forma, de maneira sobrenatural, nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Ele. Glórias a Deus. Amém. Pastor, a igreja tem muitos ministérios, muitos pastores específicos para ministérios, e a gente quer saber de que forma que o senhor se posiciona e de alguma forma também impulsiona, né? Qual a tua atividade para que todos esses ministérios da igreja se desenvolvam e harmonicamente fluam para a honra e glória de Deus e também, claro, para ganhar Chapecó, para ganhar vidas nas mais diversas esferas da sociedade, da igreja, enfim. Realmente, eu tenho para mim que eu só sou capaz de estar à frente dessa igreja porque Deus me rodeou de pessoas que naquelas áreas são muito melhores do que eu. Entendeu? Deus é assim, a igreja de Jesus, é o corpo, uma junção de vários membros e cada membro tem a sua função. Então, o meu papel é ser um ajudador e não uma pessoa que vai atrapalhar. Então, nós temos pessoas que lidam com mídia, sabem mais do que eu, né? E a gente tenta ajudar. Ministérios. Nós temos aqui, Deus me deu uma palavra quando nós estávamos para construir esse templo lá atrás, sobre focarmos em 2 áreas aqui nessa igreja, né? De maneira, quando eu falo isso, eu não estou trabalhando com a tese, com a hipótese de deixar as outras soltas, não, mas de maneira muito especial e atenta com relação às crianças. Então nós temos aí a pastora Alessandra, por exemplo, que saiu do seu ambiente de trabalho e hoje trabalha contratada aqui, né? E outras pessoas, para trabalhar com as crianças. Nós não queremos o modelo de escolinha de criança, entretenimento, não. É um culto para as crianças. De tal forma que o pai pode sair da nave da igreja, descer para acompanhar o seu filho que não quer ficar no culto, e sentar e ele ser ministrado, porque ali está sendo pregado a palavra do Senhor, obviamente no linguajar compatível, mas o pai vai ser ministrado. Então, ministério infantil foi uma linha, e a outra foi o ministério de louvor. E aí, no ministério de louvor, Deus também deu um direcionamento de nós termos pessoas
a exemplo de pastores que trabalham para a igreja, são remunerados, vivem financeiramente pela igreja, de pessoas que trabalham no ministério de louvor, ou ligado nas questões do som, tudo envolvendo nesse ministério, né? Que também trabalhem para a igreja, entendeu? Porque estão trabalhando, é digno que recebam aí o seu sustento. Então foram duas áreas que nós queremos maior eficiência e qualidade. Agora, por fim, Deus tem dado também um direcionamento de nós trabalharmos e focarmos a questão das mídias, né? Queremos melhorar, avançar mais nisso, né? Essa questão de rede social, né? Antigamente você pensava em fazer uma obra missionária, você se aliançava a alguma agência missionária, por exemplo, a Jocum ou alguma outra, ia lá fazer a sua escola, tal, ia fazer o prático e tal, mas hoje o modelo, você tem muito potencial de evangelizar, de avançar fronteiras, né, de nações com o aparelho. Se for bem feito, de qualidade, então nós estamos, né, interessados nisso. Obviamente que as missões presencial também não acabaram na medida que há povos que ainda não foram alcançados, né? E aí a pessoa vai lá e tudo mais, ou mesmo os que as redes sociais não conseguem penetrar por conta de algum bloqueio político ou religioso, ideológico, alguma coisa nesse sentido, aí a pessoa vai lá correndo risco, mas faz parte da agenda missionária isso. Então, nós queremos trabalhar essa questão das redes, das mídias, e também é um projeto, mas isso é Deus que está preparando, mas está no coração de nós termos também um colégio batista com princípios religiosos, cristãos, né? É um colégio confessional, né? Com ensino de qualidade para nossas crianças, né? E oferecer à sociedade, entrar como no mercado aí, né? E termos essa abertura, porque nós acreditamos que aqui em Chapecó há uma carência nesse sentido e há a oportunidade de você empreender nesse sentido. Então é um sonho. Financeira, estratégia existe, mas financeiramente não é possível. Mas Deus, quem sabe aí vai nos surpreender como nos surpreendeu na construção desse templo. Amém, pastor Daniel. 2024, então, o ano do novo templo, né? O senhor já entrou um pouquinho num projeto novo aí, né? O que esperarmos, então, desse 2024? E também falar um pouquinho de projetos. Você acabou de abordar um projeto que está nascendo aí, né? Mas daqui a pouco quer citar mais alguns aí que já estão... Eu lembro que você citou, né, alguma coisa sobre congressos que ainda não tinham aqui, né? Com certeza. Muito bem, Nivaldo, o presbítero Nivaldo. Muito bem. Esse ano de 2024, o Senhor tem dado, né, desde já no final de 2023, alguns direcionamentos para que esse ano de 2024, lógico, a questão de uma estrutura de um templo novo, né, e ainda em muitos ajustes, sempre é um ânimo a mais, né? Uma alegria, é uma alegria a mais, embora as preocupações existam. Mas até aqui o Senhor tem sustentado. E nós temos ideia, porque hoje nós não precisamos mais alugar um espaço, contratar som, mídia, tudo que se envolve para fazer um evento, porque hoje nós temos a igreja. Então isso diminui a questão de custos com logística, com equipamento, enfim. Espaço amplo. Então o que acontece? Eu quero trabalhar muito, né, nós vamos trabalhar muito, estamos só esperando adequar algumas questões que ainda faltam aqui, né, estamos concluindo alguns detalhes, para que nós possamos fazer congressos. Por exemplo, agora dia 6 de abril, Nivaldo, nós teremos o congresso, na verdade é um encontro, né, é uma conferência de um dia só, e eu quero fazer rápido, de um dia só, né, uma noite ou 2 noites, quando muito, pontuais, e alcançando o público. Então vai ter de casais, pela manhã com a sexóloga Ariane. Então pela manhã vai ter uma programação para homens, à tarde para mulheres, e à noite aos casais. Então a gente, né, atendeu os públicos aí, nesse sentido, com a programação infantil e tal, tudo mais. Nós teremos também um congresso que nós intitulamos Congresso 1000 Homens. Uma palavra sobre sacerdócio, sobre posicionamento, porque tudo tem a ver com posicionamento. E nós estamos carentes de homens que precisam tomar posicionamentos no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente ministerial, perante o seu Deus, perante consigo mesmo, perante a sua casa, a sua família, né? Todos nós. Isso aí corta lá e corta cá também. Todos nós. Posicionamentos.
Então, um congresso para posicionamentos, né? Teremos também, já estamos contactando alguns homens consagrados, renomados aí, no tocante de uma vida com experiências, com sinais que acompanham, palavras proféticas, né? Ou a chamada o apostolado, e para que durante a semana nós façamos também esses encontros para a igreja. Então eu já contactei algum. Então tem coisas vindo pela frente. Mas o carro-chefe de tudo é que nós estamos também chamando as pessoas, cada membro, cada pessoa da igreja, a um posicionamento, a um compromisso real, verdadeiro e marcante de serem cada qual ganhadores de pessoas, né? Porque está escrito na palavra do Senhor, nisto, em João 15:8, nisto o meu Pai, Jesus falou isso, meu Pai é glorificado, que vocês deem frutos, muitos frutos. E que então nós podemos entender que você ganhar, apresentar Jesus Cristo para uma pessoa é um fruto que também, dentre tantos que você está produzindo, né? E o fruto permaneça, você está ali consolidando essa pessoa, está junto, caminhando. Por isso essa questão dos clãs. Nós temos aí os cursos da família na nossa Jet Academy, muitos cursos rodando, muitas coisas, famílias que têm sido restauradas, coisas que estavam perdidas, nós estamos trabalhando para ajudar, né? Pessoas que precisam tomar posicionamento. Enfim, temos muitas coisas para fazer. Como fazer isso? Aí eu respondo aquilo que você diz, eu não quero ser um empecilho a vários ministérios. Então, nós temos vários pastores que eu coloco a condição dele estar à frente de um determinado trabalho e deixo ele trabalhar. A gente vai monitorando, mas ele tem liberdade de colocar a gestão que o Espírito Santo assim fala com ele. E nós vamos seguindo junto aí, escrevendo uma boa história e vamos ganhar, como bem você disse, essa cidade que declare o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das minhas formações é engenheiro civil. Então eu comecei o curso de engenharia civil, eu terminei na Universidade Federal lá de Mato Grosso, mas eu comecei ele na Universidade Estadual de Anápolis, em Goiás, né? Eu fiquei um semestre lá, comecei lá. E aquela cidade lá, uma cidade linda, abençoada, mas olha, mais de metade da população, acho que era 60% da população era evangélico. Olha, igreja para todo lado. É uma cidade abençoada. Então esse é o desenho que nós estamos vendo para Chapecó, que também é uma cidade abençoada. As autoridades governamentais, prefeito e até mesmo um governador do estado já declararam que a cidade pertence a Jesus Cristo. Então nós, como Igreja de Jesus, você como Igreja de Jesus, ainda que você esteja em qualquer outra igreja, porque a Igreja é de Jesus, nós estamos tomando posse dessa palavra que foram liberadas por autoridades, mas mais ainda pelo Espírito Santo que confirma o nosso espírito, de essa cidade ser consagrada ao Senhor. Amém. Que palavra profunda, pastor, e muito abençoadora, né? Pastor, inclusive sobre isso mesmo, como que nós como discípulos, é uma igreja que tem muitos jovens, tem muitas pessoas que estão chegando também nesse período do novo templo para conhecer. Eu digo isso porque a gente fez algumas entrevistas já nos finais de semana de cultos, muitas pessoas até de outras cidades da Grande Chapecó, da região, têm vindo para cá, algumas até de mais longe, acabam, claro, conhecendo a palavra, conhecem a igreja, todo o processo que acontece do efeito da palavra, enfim. Mas como que nós, como discípulos, diante dessa visão, a gente pode se comportar, qual a melhor maneira prática da gente se comportar, o que a gente deve fazer para ganhar Chapecó, para sermos discípulos, para fazer a diferença e cooperar, de certa forma, para que se cumpra essa promessa que há para a nossa igreja, para nossas vidas, de ganhar Chapecó, de consolidar o evangelho aqui na cidade. Eu tenho visto que, em boa medida, os nossos jovens têm feito isso. A nossa juventude, os nossos jovens são jovens, em sua maioria, melhores do que eu fui. Muito dedicado. Nós temos, por exemplo, um curso livre de teologia, né, que começou ali e tal, mas hoje são mais de 100 alunos, né? Falta vaga, né? Falta vaga. Nas Pessoas, aulas. porque não cabe, não tem espaço. Quer dizer, estão sedentos para conhecer a palavra. Os nossos jovens estão nos clãs, que me parece que são mais de 200, a chamada célula, pequenos grupos, nós chamamos de clãs aqui. É só uma questão de nomenclatura. A ideia é a mesma. Então, os relacionamentos, mais de 200 espalhados, e os jovens estão envolvidos, né? Os nossos jovens estão sorrindo, perfumando a Jesus Cristo. Há problemas? Claro, na sua casa tem problemas, na minha. Onde há pessoas, há situações e circunstâncias.
mas nós estamos procurando fazer a boa diferença. E eu quero reconhecer todo o trabalho que cada jovem tem feito, né? Nós recebemos palavras proféticas, foram promessas do Senhor, né? Quando nós ainda estávamos numa garagem, de que a nossa igreja seria conhecida pela força da sua juventude. E nós experimentamos e estamos, de maneira crescente, experimentando ainda mais isso aí. Glória a Deus. Mas quando nós recebemos essa palavra, Não fazia sentido. não fazia o menor sentido, porque os jovens que nós tínhamos eram 2 ou 3, e ainda assim era de 10, 12 anos, o Lucas era um deles. Então, nosso jovem tinha 10 anos, quer dizer, né? Mas o Senhor foi acrescentando, a palavra de Atos ali no capítulo 2, que todos os dias Deus acrescentava a multidão daqueles que deveriam ser salvos. Então eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que crescer, ela tem que avançar, ela não pode se considerar satisfeita e estagnada e ficar na mesmice, porque o Senhor é novidade de vida. A palavra de Deus, ela não muda, mas o seu ensinamento, né, nos renova, é uma renovação, né, a novidade. E pode experimentar coisas novas. Por isso que esse ano de 2024 nós estamos vivendo este tempo novo, num templo novo, mas muito, é uma chamada, claro, né? Mas muito além de um simples jargão, nós estamos querendo experimentar coisas novas. Porque Deus tem me dado uma palavra de que tudo que está na Bíblia é para nós. Está escrito lá em Romanos 15:4 que os textos estão ali para o nosso conhecimento. Para o nosso conhecimento. Então você veja, se a Bíblia fala que Jesus declarou que nós realizaríamos obras ainda maiores, eu não creio que Jesus, o nosso Deus que fez carne e habitou entre nós, esteja mentindo. Ele declarou: eu vou tomar posse e vou procurar com zelo o cumprimento dessa palavra na minha vida. Ainda que as minhas debilidades, as minhas fraquezas, as minhas esquisitices, né, muitas vezes queiram aflorar e tomar conta de mim. Mas também está escrito que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os pecados, Amém. O seu pecado, a sua vida. Né? Não há uma pessoa que o Senhor Jesus entre no caminho dela, cruze o caminho dessa pessoa e que não haja mudança. E foi assim com nossos jovens. Muito para ser mudado ainda, claro, eu também. Mas eles estão fazendo a boa diferença. Muitos deles saíam para as noitadas aí, né, rapidamente, ficava com um, ficava com outro, passava a noite. Hoje eles estão aqui louvando o Senhor. Glórias a Deus. Bíblia pastor, na veia, né, pastor? Pastor, mas eu sei de A, B, C, que ainda continuam saindo. Eles estão num tempo de um dia as escamas caindo dos olhos. Mas eles têm algo ainda que está trabalhando na vida deles. Né? Não é no mesmo tempo que você. Pudera ser, mas não é. Né? Então, é um processar de Deus. A juventude está voando. Prova disso que foi feito o maior congresso de jovens, né, no começo desse ano, que já foi feito em número de visitantes, em número de pessoas, em número de jovens envolvidos. E isso eu creio que é apenas um pedacinho, né, de tudo aquilo que Deus tem para fazer, para realizar agora nesse espaço amplo. Nós temos certezas que Deus vai cumprir cada palavra, tudo aquilo que Ele prometeu, assim como Ele já tem feito, né? Eu recebo, né? Tem muita coisa para fazer. Nós recebemos uma palavra profética, o apóstolo Rony de Oliveira, ele vai vir aqui. Já conversei com ele essa semana que passou. Olha aí, spoiler pra galera aí. O apóstolo Rony, ele é um profeta de presidentes de algumas repúblicas. É um homem muito usado por Deus, entendeu? É muito cheio da unção e da graça do Senhor. E ele, quando veio aqui uma vez, né? E dentro do avião, voando, o Senhor entregou uma palavra para ele que ele não nos conhecia, não sabia da nossa história, né? E entregou uma palavra para ele de coisas que hoje nós estamos vendo acontecer, e até mesmo esse projeto, essa questão que eu tenho um sonho no coração da questão da escola, ele no altar falou sobre isso, que Deus iria nos preparar com relação a isso. Como nós chegamos a ter esse templo aqui sem a menor condição e Deus usou a vida de pessoas para isso, eu estou crendo que Ele pode fazer grandes coisas, né? E essas palavras têm sido cumpridas. Começamos pequeninos. Pela força da juventude, a igreja foi crescendo. Nós temos jovens aqui pregando palavras, jovens que estão em vigília, jovens fazendo teologia, jovens na frente dos clãs. Nós temos aqui um espaço muito bacana aqui na frente da igreja, em que você pode sentar confortavelmente, discipular, comer um lanche bacana. Então tudo foi pensado para que isso aqui seja um ambiente vivo, e muitas pessoas
como diz a Bíblia, né? Como um bom perfume que se espalha por todos os lugares. Nós estamos perfumando. Uns mais, outros menos, né? Mas nós estamos perfumando a boa fragrância de Cristo. E aí pessoas das cidades aqui, este fim de semana mesmo, tinha uma pessoa que era acho que 1h30 para chegar aqui. A pessoa pegar 1h30 de manhã para chegar aqui, o culto das 9, ela saiu de casa às 7h30 da manhã, entendeu? Talvez antes. Então alguma coisa está sendo oportunizado, né? A região, não só a Chapecó, né, pastor? Nós mesmo, em uma oportunidade, a gente foi a BH várias vezes participar do Congresso do 1000 Homens. Isso. Estávamos agora nós e mais aqui. alguns, né? Então agora faremos aqui. Então... Eu fui em vários congressos, né? Nós levamos. Eu tive também a alegria e a possibilidade de investir na vida ministerial de pessoas que não poderiam ir. Um ou outro até que nunca nem tinha voado no avião, e foi conosco já algumas vezes, no plural, nesses congressos lá na Getsemane Belo Horizonte. E agora estamos nós aqui conseguindo fazer os nossos próprios congressos, cuja a linguagem e a expressão dada aqui nesta igreja não tem a ver com dinheiro, embora o dinheiro seja importante. Salomão disse que neste mundo ele responde por tudo, e aqui ele vai responder por boas coisas. E agora com toda essa estrutura nós podemos fazer de uma maneira melhor estruturada, com menor gasto e até de maneira mais repetidas. Por mim haverá todos os meses, né? Porque sempre é bom trazer uma palavra do Senhor. Amém. Sempre é bom as feijoadas. O pastor aqui é o arroz com feijão, que sustenta todo dia. Mas de vez em quando uma feijoada vai bem. Aí nós trazemos essas pessoas. Pastor Daniel, se o senhor pudesse definir uma palavra, uma frase para o seu ministério até aqui, qual seria essa palavra e por quê? Graça, misericórdia. Porque a capacidade é nenhuma. Quando eu fui, finalmente, se cumpriu uma palavra e eu assumi, eu não queria ser pastor, né? Eu não queria ser pastor. Porque, como eu disse, eu vim ali, andei muito no berço ali assembleiano, depois eu não aguentei a questão das doutrinas, o uso e costume, a tradição, tudo que tem, né? E eu fui para uma igreja batista. Mas eu vi muitas situações, né? A gente que tem já mais alguns anos de caminhada, muitas situações até mesmo de injustiça com os pastores. Então eu não queria ser pastor, não. Né? Eu pensava, o dia que o pastor morar bem, se vestir bem, ou andar com carro assim, eu vou estar roubando da igreja. O cara não tem capacidade de nada, ele tem que ser... Então eu fui nessa contracultura a esse pensamento que rodopia, né? Que bom que a nossa igreja tem uma mentalidade diferente quanto a isso. Nós sabemos lidar com isso de maneira muito inteligente e não agressiva, né? E não de maneira que estejamos... Tudo no que a palavra está no que a palavra diz, dizendo, né? Pastor? Não entramos na vala comum de simplesmente atacar. Glórias né? a Deus. Porque os escândalos há em todos os lugares, né? Com certeza. E aí eu tenho que falar da graça do Senhor, porque a minha condição para ser pastor era nenhuma, como eu bem disse, né? O que eu fiz, gente? Eu comecei eu já assistia, mas de maneira muito contundente, assistir pregações, e eu anotava, e decorava as pregações, né? Olha, eu em Cristo eu não minto, eu devo ter assistido mais de 1000 pregações anotadas no caderno do pastor Silas Malafaia, do meu pastor Jorge Linhares, Josué Gonçalves, Silmar Coelho, os nomes que estavam aí, Hernandes Dias Lopes, né? Os nomes aí mais antigos, né? E fui anotando, e fui, né? Gesiel Gomes, e aí fui conhecendo, e fui lendo Bíblia, e fui tal. Isso foi gerando. E foi gerando, e fui aprimorando, e fui melhorando e tal, né? E a graça de Deus, isso tudo foi a graça de Deus. Mas ao eu estar disponível para fazer isso, à noite, enquanto as pessoas estavam brincando num shopping, jogando futebol, eu estava estudando. Ainda hoje estudo. Fica a dica. Então, tem uma dedicação, né? Então, isso de alguma forma, pela misericórdia, a palavra e a graça é o favor de Deus que eu não mereço, mas Ele resolveu me agraciar com esse favor. Deus me ajudou e me sustentou. Então houve erros na caminhada, vários, errei muitas vezes. Houve acertos, bem mais acertos. Glórias a Deus. Né?
Não é. Eu costumo brincar, eu brincava com o Lucas. Lucas, nota 7 para passar. Né? Nota 7 tá bom. Na média. Né? Se tiver o 7 aí, já, né? Se vier 8, tá ótimo. Né? Então, mais ou menos, eu brincava com ele, né? Mas eu tenho procurado fazer as coisas com excelência, né? Para tirar um 10 aí, né? Mas tentamos trabalhar nesse sentido. Pastor, bom demais, obrigado aí por essa disposição a estar aqui com a gente, foi um momento precioso, tenho certeza que a partir de agora muitas vidas serão impactadas aí pela sua palavra, pessoas aí que talvez estão chegando agora, vão poder conhecer um pouco mais de ti, da nossa igreja, da história, eu tenho certeza que Deus vai operar em muitas almas, em muitas vidas e muitas famílias a partir desse momento. Então obrigado, somos honrados em tê-lo. Eu que agradeço. Em mais um episódio do JetCast. Essa foi mais uma boa história. Boa história. Com o nosso pastorzão Daniel. Glória Obrigado. a Deus, queridos. Eu quero agradecer vocês aqui, né? O Nivaldo, hoje presbítero, né? Chegou aqui na igreja com problema na sua vida conjugal, Exato. separado, 2 anos, né? Chorando até no poste, como falava o Chorando Lucas. e tal. Né? Quando tinha vigílias, eu não ia não, em algumas, mas ele estava em todas. Ele estava. Em todas, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha aí, eu era só um baterista. Só um baterista. Eu era Glórias só a uma Deus. pessoa separada, agora tá aí, né? Então, Família depois restaurada. restaurada, veio a Glórias a Marina, Deus. né, Nivaldo? Isso é pra Marina. você cuidar agora com o que foi restaurado, Nivaldo. Olha aí. Investir nisso, né? E aí e nós tentando fazer essa boa diferença, né? Boa. Tentando fazer. E você que tá aí assistindo, pode ter certeza que você só tá assistindo algo como isso aqui é porque Deus tem uma chamada na sua vida também, né? Você não foi chamado apenas para ser um espectador. Seja aquele que assiste ou seja aquele que fica esperando. Não. Deus quer que você também seja um artesão de uma nova história, né, que construa algo Amém. bacana no seu caminhar e perfume a Jesus Cristo. Deus te chamou para isso. Está escrito que Ele nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, você é um reconciliador de pessoas ao Senhor. O episódio de hoje do JetCast recebe pastor Daniel Torres, pastor aqui da Batista Getsemane Chapecó, da Jet Church. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Fechou, cabeça?